Quero te contar agora sobre a enorme festa de gala que Memphis Depay promoveu na noite dessa quinta-feira, data do seu aniversário. Memphis comemorava 31 anos de idade. Todos os atletas do Corinthians, dirigentes e principalmente funcionários foram convidados. Festa que aconteceu em um palácio, o Palácio dos Cedros, no bairro do Ipiranga. Recepção dos convidados mais legal possível. Uma série de carros antigos de colecionadores. Importante lembrar que todos tinham de vestir traje de gala. Aí você fala, bom, o Memphis faz isso para evitar que a cozinheira, que o segurança, que o cara que corta a grama participe da festa, certo? Errado. O Memphis deixou bem claro para todos os convidados e funcionários que gostaria da presença deles e que precisaria vê-los se vestindo bem, até para quebrar essa situação de ver o cara cortando grama sempre com uniforme. Como o pessoal que não tem dinheiro ficaria excluído da festa, o Memphis tratou de bancar a roupa de todos esses convidados que acabaram alugando essas roupas, com o Memphis pagando. Atitude bem legal de alguém que é holandês, chegou há pouco tempo no Brasil, não tinha necessidade nenhuma de tentar criar raízes, mas é dessa maneira que ele tem tratado. Além de jogadores, algumas personalidades do mundo da música também foram convidadas, são pessoas que se tornaram próximas do Memphis desde que ele chegou, entre eles vários MCs. Só para completar, essa foi a segunda festa do Memphis desde seu aniversário. É que na quarta noite, depois de vencer o Santos por 2-1 na Neoquímica Arena, o Memphis chamou as pessoas mais próximas para uma celebração no hotel. Entre essas pessoas estiveram o Neymar. Porque tem muita coisa para a gente tratar no programa de hoje, né, nesse blend de hoje. Primeira data de estreia de Breno Bidon com a camisa do Corinthians, que deve ocorrer exatamente na próxima quarta-feira, tá? Quando o Corinthians estreia, né, diante, né, do time do Universidad, né, Universidad Central, lá da Venezuela, tá? Jogo de ida, né? Você sabe que o Corinthians estreia na Libertadores já na próxima quarta-feira, né, na competição sul-americana Coringão, de volta, né, à Libertadores. É bom lembrar que o Corinthians tem uma logística difícil, né, uma viagem para Caracas, que é o local da partida da Libertadores da América, e o Breno Bidon e o Felipe Longo estão com a seleção sub-20 na Venezuela. Então o Corinthians fez um plano, vai manter os dois jogadores lá, eles não voltam, né, para o Brasil. O Corinthians, antes de viajar para a Venezuela, encara a Portuguesa no sábado, às 18h30 no Pacaembu, tá? Provavelmente com uma equipe reserva, com um time reserva, e depois na quarta-feira o Timão encara a Universidade, né, Central fora de casa para abrir o duelo. A volta acontece no dia 26, no mesmo horário, tá? O Emiliano já, né, falou sobre isso na entrevista, né, de ontem. Ele disse: o plano está feito, ele, Breno Bidon, vai ficar na Venezuela, porque tem 2 dias para ficar lá e nós chegamos. Já mandamos o plano que tem que fazer, vai ficar lá. Os 2 jogadores que faltam ficam lá. Você repetiu 1000 vezes a mesma coisa. Enfim, que é o Breno Bidon e o Felipe Lemos, tá? Ou, desculpa, e o Felipe Longo. Então, gente, olha só. Agora é aguardar para saber se o nosso querido Bidon, o Lancheirinha, vai voltar a ser titular do Corinthians ou não, porque terminou a temporada 2024 como titular e está fazendo um belíssimo, né, uma belíssima competição sul-americana pela seleção brasileira. Vamos aguardar, mas está aí o plano perfeito para Breno Bidon e Felipe Longo. Ficam na Venezuela já, né, para participarem da estreia do Corinthians na Libertadores. Deixa o like, comente aqui. Olha só, hein? O zagueiro Murilo deve ser a venda mais cara da história do futebol mundial, não do futebol brasileiro. E o Corinthians está de olho nisso, né? Porque a gente sabe que o Corinthians tem uma porcentagem, vou te falar quanto, mas hoje, numa coluna bem legal aqui do Rafael Reis, ele explica, né, que o Murilo está na mira do Chelsea, do Liverpool, do Barcelona, do Real Madrid e da Juventus, tá? E que o valor de venda não vai ser abaixo de 90 milhões de euros, ou seja, 540 milhões de reais, tá? Que é o suficiente para uma quebra de recorde mundial, porque a maior transferência de um zagueiro já realizada no mercado da bola internacional foi a compra do holandês, né, o Van Dijk, pelo Liverpool. Isso foi em 2017, na época, né, os Reds desembolsaram
84,7 milhões de euros, 507 milhões de reais pelo jogador, né, que ia se tornar ídolo, né, mais para frente, claro, do time do Liverpool. O Murilo vai ser vendido por mais de 90 milhões de euros. Por quê? Primeiro porque ele faz uma temporada e meia sensacional, né, pelo seu time, o Forest. Ele tem realmente chamado a atenção de todos os clubes pelo seu desempenho. Eles avaliam o seguinte: o Murilo é muito forte, ele consegue brigar com os zagueiros, ele é muito veloz e consegue correr atrás dos atacantes, ele tem uma qualidade técnica absurda, tá? E isso, né, faz do Murilo aí um jogador de apenas 22 anos como um dos mais caros da história. Se acontecer realmente essa venda, tá? O Corinthians está coçando os dedos. Por quê? O Corinthians tem direito a 10% da venda, além do percentual de clube formador, que também já vai dar uma graninha. Aí tem que ser uma matemática mais complicada, ver de quanto tempo ele jogou na base. Enfim, é um cálculo mais difícil, mas 10% você já sabe, né? 540, o Corinthians podendo ficar com 54 milhões. Enfim, pode cair no colo aí da gestão do Augusto, né? Alguns ativos, porque às vezes a gente lembra só de dívida que fica, é bom lembrar também das coisas boas, porque senão fica as desculpas, né? Eu fico meio inconformado com essa história, o clube tá sempre quebrado, nunca dá para fazer nada, sempre, entendeu? Então é bom a gente ficar atento, porque vai entrar grana aí, e grana boa, em relação a Murilo. Deixa o like, comente aqui. Falando do filho do Fagner agora, o Henrique Lemos, né? Brincadeira, ele realmente vai jogar no Cruzeiro, e eu revelei isso com exclusividade aqui no canal Café do Setorista, e fui vítima, mais uma vez, de perseguição, né? De uma meia dúzia de, sei lá do que ficam lá no Twitter, lá, né? Não sei a mando de quem, enfim, não sei o que fazem, por que fazem, de onde vem, né? E a gente já sabe, vocês acompanham o meu trabalho. O tempo eu errei mais uma vez, né? E eu já sabia dessa informação, uma fonte muito boa, não tinha como errar. E o dirigente, né, do Corinthians, o Claudinei, dirigente da base, o Claudinei Alves, confirmou nesta quinta a saída do Henrique Lemos da base, tá? Em entrevista ao Meu Timão. Abre aspas para o Claudinei. Ele não está mais, o Henrique Lemos, no Corinthians, já foi, tá? Enfim, curto e grosso, né? O Henrique Lemos tem 14 anos, né, e tinha contrato de formação com o Corinthians. Esse tipo de vínculo envolve o responsável legal, né, pelo menor de idade. Já falei, o pai está indo, porque o filho vai ficar, com o objetivo, né, principal de formação e também do desenvolvimento esportivo. Ele é muito bom, é o destaque do time sub-15 do Corinthians, tá? O contrato de formação do filho do Fábio. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês as últimas informações do Corinthians. E vamos iniciar o vídeo falando um pouquinho do nosso ex-zagueiro do Timão aí, Murilo. E vários times estão interessados nesse zagueiro, né? O Corinthians vendeu ele bem, mas ele pode ser o maior zagueiro no sentido de valor vendido da história. Chelsea, Barcelona, Real Madrid, Liverpool, todos esses times estão interessados no zagueiro Murilo, que tem apenas 22 anos. Habilidoso, um cara muito técnico, sabe recompor bem os espaços, tem boa estatura, sabe marcar o zagueiro, sabe sair jogando. E ele pode ser vendido por mais de 94 milhões de euros. Isso corresponde a mais de 550 milhões de reais. Só detalhe dessa transação é que o Corinthians tem direito ainda, por ser o formador do jogador, 10%. Isso corresponderia aí a 54 milhões, poderia entrar no cofre do Corinthians. Hoje o Corinthians é um clube muito endividado, é um dinheiro que chegaria em boa hora, né? Augusto Melo tá ansioso, Fabinho Soldado, e se o zagueiro for vendido, entra na história como o zagueiro mais caro de todos os tempos, não só do Brasil, mas como da história do futebol. Então o Corinthians aguarda ansioso essa possibilidade de pegar essa bagatela aí de mais de 54 milhões de reais. Corinthians, no final de semana agora, no sábado, enfrenta aí a Portuguesa no Pacaembu, às 18h30.
Timão, se vencer, está classificado como líder geral do campeonato. Ninguém mais pode alcançar, tendo em vista se o São Bernardo perder para o Guarani. Então o Corinthians já fica, perdeu ou empatar, o Corinthians já é líder isolado. Ninguém pode mais tirar essa liderança isolada do Corinthians. Qual o detalhe dessa vitória do Corinthians? O que acontece? Se o Corinthians ganhar, o Corinthians vai fazer a semifinal, final, tudo em casa. Tudo na Neoquímica Arena. Isso traz um conforto muito grande. Isso traz uma tranquilidade muito grande. Então o Corinthians tem tudo para desempenhar aí um bom futebol. Mas o Ramon Dias vai colocar time alternativo, time reserva. Acredito eu que Memphis Depay não joga contra a Portuguesa. E o Roberto, Hugo Souza, André Ramalho, Garro. Por quê? Porque na quarta-feira o Corinthians estreia na pré-Libertadores. Então esses jogadores precisam estar todos descansados. Mas mesmo assim, com o time alternativo do Corinthians, o Corinthians é muito mais time que a Portuguesa e pode sair de lá com a classificação geral garantida. Após a vitória contra o Santos por 2-1 na Neoquímica Arena na quarta-feira, o Memphis Depay fez uma festinha comemorando seu aniversário. E quem estava nessa festa? Neymar Júnior, amigo pessoal do Memphis Depay, participou da festa. E Memphis deu uma belíssima de uma festa, um local maravilhoso, um local muito chique. E teve muito jogador lá, muito amigo do Memphis lá. Memphis completou 31 anos. E já na quinta-feira, ontem, Memphis fez mais uma festança. Aí essa festa, ele convidou todos os funcionários do clube, além de jogadores, o pessoal da grama, o pessoal da cozinha. E tem um detalhe nesse convite, que o Memphis fez questão de todo mundo e de terno. Aí você fala, tudo bem, isso é fácil para o jogador, para as pessoas que têm dinheiro. E para os funcionários que trabalham na cozinha, trabalham na limpeza, que ganham menos, tem condições de comprar um terno? Não, mas o Memphis fez questão. Arrumou terno para todo mundo e quis ver todos iguais, não queria ver distinção de ninguém. Esse cara, além de ser um gênio dentro de campo, está sendo um gênio melhor ainda fora de campo, porque o cara se engaja nas causas sociais. É um cara que tem conhecido as comunidades aqui em São Paulo, tem feito um trabalho espetacular, levou muita gente, levou MCs, tinha cantor, tinha a galera toda que é amigo do Memphis, participou dessa festança e fez questão também dos funcionários, tá todo mundo lá e foi uma festa espetacular. Corinthians, gente, mudando um pouquinho de assunto, tenta a contratação de um lateral esquerdo. Luan Cândido do Corinthians perdeu pro Grêmio. O Corinthians tá tentando porque os três zagueiros que o Corinthians, os três lateral esquerdo que o Corinthians tem hoje, não tem agradado a diretoria do Corinthians, não tem agradado o Ramon Dias, Emiliano Dias, toda a comissão técnica. Por exemplo, Bidu, que terminou o ano passado voando, jogando bem, desse ano não desempenhou um bom futebol. Hugo já fez 2 clássicos, né? Porque o Bidu não foi bem, então sacou o Bidu e colocou o Hugo, que jogou na lateral esquerda contra o Palmeiras e jogou diante do Santos. Diego Palácio é incógnita. Já voltou, mas parece que não agrada a diretoria, o técnico Ramon Dias. Porque não joga, já voltou, já está recuperado, né? E não tem jogado. Então tem 3 laterais que me parece que a comissão técnica não está satisfeita. Então o Corinthians está procurando aí um lateral no mercado europeu. Não é fácil, mas é a prioridade do Timão. Sobre Breno Bidon, que está servindo na Seleção Brasileira Sub-20, a final é domingo e o Corinthians joga na quarta, na Venezuela. O Corinthians preparou toda a logística para o Bruno Bidon e Felipe Longo continuar por lá, porque na quarta-feira o Corinthians joga contra a Universidade Central da Venezuela e quer contar com o jogador. Aí acredito eu que será a estreia, a reestreia do Bruno Bidon na temporada 2025 no Corinthians, porque até hoje não estreou, né? Só participou de treino, mas não estreou. Então, como o Rodrigo reestreou no Corinthians contra o São Bernardo, acredito que será a estreia também de Breno Bidon contra a Universidade Central da Venezuela. Quem tem a ganhar com isso é o Corinthians, porque é outro jogador extremamente talentoso, inteligente, versátil, tem boa visão de jogo. Então o Corinthians vai ganhar muito com a presença do Bruno Bidon aí no Corinthians na quarta-feira.
Corinthians que joga na pré-libertadores por 2 jogos. Um na Venezuela e o outro na Neoquímica Arena. O Timão tem toda a chance de passar e classificar para a Libertadores. Por enquanto está numa pré-Libertadores. Precisa de vencer seus adversários para se classificar. E aí, fiel, o que vocês acham? Bruno Bidon deve ficar no banco contra a Universidade Central na pré-Libertadores da quarta-feira? Ou deve entrar como titular? Tendo em vista que o meio campo do Corinthians, ano passado, que finalizou o ano em alta, foi Breno Bidon, Carrillo e José Martínez. Esses caras, assim, dominaram o meio campo do Corinthians, aí com o Garro ali fazendo o avanço pro ataque, né? E deixando aí o Roberto e Memphis Depay em ótimas condições de marcar gol. Qual que é a opinião de vocês? Deve ficar no banco ou entrar jogando? Deixa aqui no canal seu comentário, deixa o like para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e deixe também a sua inscrição para a nossa comunidade continuar crescendo. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e um forte abraço a todos. Tchau, tchau.